Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao quarto dia do nosso desafio do livro de Salmos, com o segundo livro. Hoje nós iremos estudar os capítulos 51, 52 e 55 do Saltério, porque o 54 é uma repetição do Salmo de número 14, nós já lemos, então nós iremos pular dessa vez. E é muito interessante porque o Salmo 51 é Davi rasgando seu coração quando Natan, o profeta, vai confrontá-lo após o caso do seu pecado contra a mulher de Urias, o heteu, Batseba. Então é uma verdadeira oração de arrependimento, no qual Davi mostra seu coração ao Senhor, falando que ele se arrependia, diferentemente de Saul, que quando pecou 2 vezes contra o Senhor, decidiu continuar em seu erro apenas para manter a sua reputação de rei, governante, político, autoritário. Davi precisou, na verdade, mostrou que seu coração mais se importava com aquilo que o Senhor pensava dele do que aquilo que os outros o pensavam. Isso já nos mostra um princípio muito importante de nós, onde nós estamos colocando a nossa vida, o nosso coração. Será que é buscando agradar aos outros, que muitas vezes são opiniões voláteis, ou aquilo que nós queremos é agradar ao nosso Pai? Que o Senhor possa fazer e falar o mesmo que Jesus ouviu quando na ocasião do seu batismo: eis meu filho amado, em quem tenho prazer. Que nós temos essa mesma missão de ler o livro de Salmos nesse dia. Hoje é um dia chuvoso onde eu estou, mas eu ainda tenho aqui o propósito, o compromisso de estar aqui às manhãs estudando com vocês aquilo que eu acredito que de fato é relevante para a vida eterna. Feito então essa breve introdução, vamos dar início com o Salmo 51, onde está escrito: Salmo de Davi ao regente de coro, escrito depois que o profeta Natan falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Batseba. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apagas todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados com uma oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e todos novos serão oferecidos no teu altar. Confissões de Agostinho é uma obra clássica e inovadora no sentido de ser uma das primeiras relatos autobiográficos que foi escrito por Aurélio Agostinho na Idade Medieval. E é muito interessante porque eu aprendi nessa semana que o título Confissões não tem muito a ver com aquilo que Davi faz aqui, de apenas confessar seus pecados. Na verdade, o propósito pelo qual Agostinho escreve o livro Confissões é, na verdade, uma confissão de fé. Uma oração, é um livro com o diferencial que é uma oração ao Senhor, toda hora ele está falando ao Deus aquilo que ele havia feito, como que foi a sua vida, a sua trajetória de fé, e também é algo parecido com aquilo que Davi faz, porque lá Agostinho vai rasgar o seu coração e mostrar a sua vida de pecado antes de conhecer o Senhor, e também a luta que ele tinha contra a carnalidade durante seu período de conversão ao Senhor. É interessante porque Agostinho, de forma semelhante a Davi, já tinha status, já tinha fama. Aurélio Agostinho já era um bispo de Hipona, então era alguém de grande relevância quando ele escreve o livro Confissões. Mas, assim como Davi, não se importou com aquilo que os outros pensavam dele, mas apenas buscou a presença do Senhor. Também nós aprendemos com este salmo, também com a vida de Agostinho, que mais importante é agradar a Deus e não
aos homens. Assim como aquela mulher que quebra o vaso de perfume de alabastro para agradar ao Senhor, sem se importar com aquilo que os outros podiam pensar, de que ela estava gastando ou desperdiçando um perfume valioso sem dar o dinheiro aos pobres. Também nós precisamos pensar que o nosso perfume mais valioso, aquilo que é mais importante, é estar aos pés do Senhor. Assim como os 24 anciãos, na visão que João tem na ilha de Patmos, em Apocalipse, que o Senhor nos dá, e que se ajoelhavam perante o Cordeiro e davam a ele honras, glória e louvor, e entregavam suas coroas, também nós precisamos entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido, porque ele de fato é digno da nossa adoração, digno do nosso arrependimento, assim como Davi o faz. Então, o contexto desse salmo é bem conhecido. Davi havia cobiçado a mulher de Urias o Heteu, que era um soldado do rei, e ele decide se deitar com ela. E após isso, Davi tenta esconder, mascarar o seu pecado, levando Urias a se deitar com essa mulher, tirando do campo de batalha, mas Urias, que era um homem honesto, decide não ficar com essa mulher, enquanto os outros companheiros de batalha estavam na luta. Então Davi, não tendo outra saída, entre aspas, para maquiar o seu pecado, decide colocar Urias na frente de batalha, na vanguarda, para que ele viesse a ser morto. E depois Davi assume a mulher. E o Senhor traz a condenação, o juízo, de que a espada não haveria de se afartar da família de Davi. Aquilo que ele havia feito aos ocultos seria feito à luz do dia, e como aconteceu com seu filho Absalão. Então nós vemos que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, que foi levantado de acordo com os princípios divinos, porque Saul era um homem que foi levantado de acordo com o coração dos homens, alguém que era poderoso, alguém que era bonito na altura, na estatura, mas que não era segundo o propósito de Deus. Todavia, Davi, mesmo sendo esse homem de acordo com Deus, pecou, caiu em pecado, nos mostrando que até os homens mais próximos do Senhor são passíveis, são suscetíveis a errar. E isso nos mostra a importância de ser as pessoas humildes, de ser as pessoas que dependem constantemente da graça divina, porque se não for Ele, a misericórdia do Senhor, que se renova por nós a cada manhã, como Jeremias vai dizer em suas lamentações, nós não seremos nada. Então, esta é a síntese do Salmo 51. Um coração quebrantado, contrito, que se arrepende perante o pecado ante o Senhor, que sabe, que reconhece que nada está oculto ao Senhor, aos olhos daquele que enxerga mente e coração. E, portanto, de nada adianta nós tentarmos mentir para o Senhor, porque Ele conhece todas as coisas. Esta é a síntese do coração de Davi no Salmo 51. Alguém que sabia que havia pecado contra o Senhor, apenas contra o Senhor. Davi não peca contra homens, a princípio não peca contra Urias, mas o seu maior pecado foi contra o próprio Senhor, de quebrar a aliança que ele tinha com Deus. Aqui no versículo 5 é interessante porque ele vai reconhecer que ele já havia sido pecador desde o seu nascimento. E isso já nos coloca aqui a doutrina da depravação total. Não apenas o Salmo 51, mas vamos usar mais pra frente, nós vamos ver. Vai falar que as pessoas já nascem em pecado. Com um pecado de uma pessoa, de um só homem, Adão, todos nós nascemos pecadores, e nos mostra que como nós carecemos da graça de Deus. Davi entende isso e percebe que aquilo que mais agrada ao Senhor, assim como nós vimos no Salmo passado, não é sacrifícios, não são animais entregues no holocausto, mas é a nossa própria vida, um coração quebrantado, contrito, entregue para que a sua vontade, a vontade do Senhor, seja feita nessa vida. Isso é, de fato, aquilo que o agrada. O Davi ainda vai mostrar o seu anseio mais presente, que era ouvir a voz do Senhor, ouvir a sua alegria, da sua felicidade, que estava sofrendo devido ao pecado. Ele vai falar: Senhor, coloque em mim de novo um coração puro e renova um espírito inabalável. Devolve-me a alegria da sua salvação. Note aqui que ele não vai colocar devolve-me a salvação, mas devolve-me a alegria da sua salvação. Mostrando aqui que Davi, ainda que ele havia pecado, ele continuava sendo filho de Deus, mas que precisava do arrependimento, do quebrantamento, de retornar para o primeiro amor, dessa metanoia, da mudança de mente. Davi reconhece que o Senhor traz a libertação, traz a salvação, e nele apenas nós encontramos o nosso prazer, a nossa alegria e total o perdão de pecados. Lugar nenhum nós encontramos perdão de pecados, apenas em Jesus, apenas na oferta da graça, da misericórdia do Senhor, nós encontramos aquilo que é o perdão genuíno. Nós podemos ter novidade de vida quando nós entregamos nosso caminho ao Senhor. E essa é a bênção e dádiva contidas na oração do Salmo 51. Continuamos com o Salmo 52. Poesia de Davi ao regente de coro, escrito por Davi depois que Doeg, o Edomita, foi encontrar-se com Saul e lhe contou que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre.
Você faz planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem e prefere a mentira em lugar da verdade. Seu mentiroso. Você gosta de ferir os outros com palavras. Por isso, Deus acabará com você para sempre. Ele o pegará e jogará para fora da casa em que você mora. Deus o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer: vejam um homem que não pediu a Deus que o protegesse. Ele só confiava na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém, eu sou como uma oliveira verde, que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom. O contexto dessa passagem que Davi vai escrever o Salmo quando Doeg, o Edomita, vai denunciar que Davi havia buscado a cura, vai buscar a proteção do sacerdote Abiatar na casa dos profetas, e Doeg vai trair Davi e levar essa notícia a Saul, que depois vai tirar a vida de todos os sacerdotes e profetas daquela casa. Davi estava num contexto de crise, mais uma vez. Saul tinha como único projeto de governo, projeto político para sua do governança. Nós estamos entrando num período de eleitoral agora. Imagine só se nosso governante, nosso político, fosse nosso chefe de Estado, fosse alguém cujo único desejo dele, a única ambição era tirar a vida e impedir com que aquele que estava mais prestes a vencer as eleições, a pessoa que estava mais apta a conquistar o poder, ele haveria de tirar essa pessoa. Esta é mais ou menos a situação que Davi se encontrava. Ele foi ungido por Samuel, pelo Senhor de fato, para que ele tivesse o governo, mas do período que ele foi ungido, cerca de 15 anos, até o período que ele é de fato rei de Israel, por volta de 30 anos, leva 15 anos no processo. Davi precisou suportar as aflições, as perseguições que Saul, o rei até então, fazia contra ele. Este é o contexto que Davi se encontra, e aqui no Salmo 52 ele vai traçar isso, vai falar contra os homens poderosos que confiam em seu próprio poder, em sua própria força. Davi vai falar: homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? Nossa geração está contaminada do mal. Toda a humanidade, na verdade, está contaminada com pessoas que pensam apenas em seus desejos egoístas, apenas em sua própria vontade. Eu terminei algumas semanas, nessa semana, de ler o livro O Sobrevivente, do Alexander Haig, que foi um polonês judeu que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. E eu tenho muito interesse em estudar sobre isso, porque é uma situação muito difícil, de atrocidade brutal, em que pessoas conseguiram sobreviver. Viktor Frankl foi um, Alexander Haig foi outro, e através desse livro eu consegui aprender ainda mais sobre o quão mal o ser humano pode ser. Quando Hitler colocou em seu coração de disseminar a etnia judaica, ele já está mostrando aquilo que Davi, anos antes, milênios antes, já havia percebido, que é a maldade do coração humano, a pessoa que faz planos apenas para acabar com os outros, cuja língua é caluniadora e corta como uma navalha afiada, para dar fim ao seu propósito de disseminar os judeus. Hitler usou do darwinismo social, usou daquela solução judaica, usou da marcha da morte, usou de várias estratégias que são inimagináveis da câmara de gás para fazer coisas que são incapazes do ser humano normal pensar, para dar fim à sua missão de disseminar os judeus. Portanto, nós vemos que pessoas a sua presença estão afastadas do Senhor são capazes de fazer todas as coisas que nós não podemos sequer pensar. Mas é isso que Paulo vai falar em Romanos 1, pessoas que, ao invés de adorarem o Senhor, adoraram imagens de répteis, quadrúpedes e aves. Pessoas que adoraram a criação ao invés do Criador. E por isso o Senhor os entregou às suas próprias paixões. E eles tiveram uma consciência abominável. Pessoas que se afastam de Deus, como no Salmo 53, que nós não iremos ler essa manhã, porque nós já lemos em aula passada, são pessoas que dizem em seu coração: Deus não existe. E não apenas por dizerem em seu coração, e não apenas por falarem, mas por viverem de acordo com aquilo que elas pensam, elas vivem de acordo com seus próprios preceitos. Ao invés de andarem conforme aquilo que Deus deseja, uma vida de obediência completa, elas vivem uma vida de desobediência. E, portanto, elas afastam-se de Deus e colhem o juízo da sua própria condenação. Davi, no versículo 8, vai fazer o contraponto mais uma vez. Assim como Salmo primeiro vai fazer o contraponto entre o justo, que medita na lei do Senhor dia e de noite, e a pessoa que se relaciona com o ímpio, agora Davi vai fazer essa correlação como uma oliveira verde.
em uma geração má, pecadora, caída, confusa, mentirosa, ele vai falar: eu não quero me contaminar com essas pessoas, eu quero ser como Daniel na Babilônia. Claro que Daniel viria anos depois de Davi, mas a gente está fazendo aqui esse pequeno anacronismo. Davi fala que ele seria como uma oliveira verde, plantada, que cresce perto da casa de Deus. Ele haveria de confiar no amor de Deus para sempre. Enquanto eu me preparava para a aula de hoje, me lembrava da canção do Diante do Trono. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo seu amor. Isso também já está escrito em Cântico dos Cânticos, mas é uma verdadeira aclamação de dependência do Senhor e de desejo de santidade. Porque como um jardim fechado é uma pessoa que não se contaminou, que não foi poluída pelas paixões mundanas, mas que decidiu se guardar, se conservar, para que a vontade do Senhor, o plano do Senhor soberano, venha a se cumprir em nossa vida. A oliveira é como essa árvore que é guardada, que é preparada para que no tempo certo ela seja amassada, ela seja preparada e venha a frutificar aquilo que vem do seu interior. Águas vivas fluirão do seu rio, como Jesus vai dizer. Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão águas vivas. Como no Salmo 51, versículo 8, que nós não conseguimos ler aqui, mas que eu gostaria de retomar, vai falar aqui: e ainda que me tenhas esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Muitas vezes Deus precisa nos esmagar, nos processar, para que por meio dos processos da vida, como Davi passou pelo processo de guardar o período do reinado, como José passou pelo período de espera até que ele fosse governante do Egito, também nós precisamos esperar. Como o pão, que para virar o alimento precisa ser esmagado, o fermento precisa cair na terra e virar o trigo, como a oliva que precisa ser amassada, prensada como um todo, para que ela venha produzir o azeite, como o vinho, que para ser produzido precisa ser primeiramente a uva, que é pisada, amassada, para que ela venha a trazer alegria dos homens. Muitas vezes a gente precisa ser amassado, quebrado, dobrado, como na oração que Evan Roberts fez, Dobrance, no século passado, em Gales, para que nós venhamos a ser, de fato, curvados à vontade de Deus e assim possamos ser transformados à sua imagem. Este também é o resumo do Salmo de número 53. Vamos para o último salmo do dia de hoje, Salmo 54, onde está escrito: poesia de Davi ao regente do coro, para instrumentos de cordas, escrito por Davi, quando os moradores da cidade de Zif foram contar a Saul que Davi estava escondido na terra deles. Ó Deus, salve-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração, e escuta as minhas palavras, pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar. Homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda. Sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso se destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifício e te louvarei, porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições. E eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. O Salmo 54, mais uma vez, é o Salmo de Davi. Interessante porque o segundo livro é composto de forma principal, né? A gente está lendo até então de salmos da família de Corá e também de Asaf. Agora, os 53, 54 e 55 são os primeiros que são feitos pelo próprio Davi. E o contexto aqui em que ele foi escrito aqui vai falar que é quando os moradores da cidade de Zip foram até Saul para falar que Davi estava com eles. É interessante porque Davi havia protegido aquela cidade de seus inimigos, mas aquela cidade decidiu trair a Davi. Pagaram o bem que Davi fez com ele, com eles, com o mal contra o prometido rei de Israel. E Davi, é interessante porque na sua história, narrada em 1 Samuel, vai consultar ao Senhor, perguntando se os moradores da cidade de Zif haveriam de traí-lo. E Deus responde falando que sim, eles haveriam de traí-lo. E Davi, então, ao mostrar esse coração dependente do Senhor, um coração de alguém que não dava um passo sequer sem perguntar: será que eu estou na vontade do Senhor? Será que a cada momento eu estou me aproximando daquilo que é o propósito do Senhor? Ou estou me afastando? Também Davi nos mostra que uma vida de constante direcionamento e busca da presença do Senhor. Além disso, ele vai falar que ainda que pessoas más façam o mal contra nós, que nós façamos o bem com o outro, nós continuemos na vontade do Senhor, continuemos perseverando, porque do Senhor vem a salvação, dele vem livramento e o poder. É Ele que de fato traz a salvação para mesmo quando nós temos situações difíceis contra pessoas que são orgulhosas, que são más, que são egoístas. Davi, é Ele que entende que é o Senhor que o livra e, portanto, é Ele que merece
ao nosso sacrifício, a nossa oferta de louvor e a nossa gratidão. Essa, portanto, é também a conclusão do Salmo 54 e a conclusão do dia de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo. E se eu for, não esqueça de curtir, comentar, inscrever, compartilhar, para que mais pessoas possam ser impactadas por essa mensagem. Tenha um bom dia, até a próxima.